semana, na nossa célula, alguém, durante a célula, fez uma pergunta: pastor, como que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? A respeito de determinados assuntos. E eu respondi, mas eu senti que eu deveria compartilhar isto com os irmãos. Eu penso que esta deve ser a nossa preocupação, de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, durante a semana eu estudei, eu orei, e o tema da nossa mensagem de hoje é... Então, o tema da nossa mensagem de hoje é como saber a vontade de Deus para a minha vida. Vamos orar? Querido Deus, eu te sou agradecido, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor tem planos, propósitos para a nossa vida, e eu quero te pedir em nome de Jesus que tu estejas nos ensinando, nos ministrando, nos falando, nos alimentando, e mostrando para nós também como descobrir a tua vontade para a nossa vida. Tu és o soberano, tu tens tudo sob as tuas mãos e o controle de todas as coisas. Eu quero te pedir em nome de Jesus que este seja um tempo especial para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia afirma que Deus tem vontade, que Deus tem planos, que Deus tem propósitos para a nossa vida. Deus não nos criou e nos deixou à mercê desta vida. Eu creio que Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem uma vontade para cada um de nós. E nós só seremos felizes e realizados quando nós soubermos e estivermos dentro do propósito da vontade de Deus para cada um de nós. Então, queridos, se a Bíblia também está dizendo que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, eu penso que a nossa primeira preocupação e a nossa prioridade deve ser em encontrar, em descobrir qual é a vontade de Deus. A nossa vontade muitas vezes parece ser ótima, mas aquilo que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que aquilo que eu penso que eu quero. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então Deus é um Deus pessoal. Ele se importa com cada um de nós, Ele tem um propósito e Ele tem uma vontade para cada um de nós. Mas eu penso que em meio a tantas vozes deste mundo, tantas opiniões, tantas sugestões, tantas possibilidades, tantas opções, nem sempre é fácil a gente descobrir qual é a vontade de Deus. Não é tão fácil assim da gente descobrir qual é a vontade de Deus. Mas antes de eu continuar nesse sentido, eu penso que faz jus uma pergunta. Por que eu quero saber a vontade de Deus? Qual o objetivo? É muito comum a gente receber alguém e essa pessoa pergunta para nós:
O que você pensa a respeito disso? O que você acha a respeito disso? E a gente responde, por que você quer saber? Não, só para saber a sua opinião. Só para saber a sua opinião. Então, que sentido que faz? É muito comum eu receber pessoas para atendimento e as pessoas vêm conversar a respeito de uma decisão, tal, e no meio da conversa, pastor, mas eu já decidi. Eu falei, você já decidiu? Já. Eu não falo por uma questão de delicadeza, mas dá vontade de falar, então por que você vai me procurar? Perdendo o seu tempo e o meu tempo. Se você já decidiu, se você já escolheu o que você vai fazer. Então nós corremos muitas vezes o risco também de querer saber qual é a vontade de Deus por saber. Eu só queria saber qual é a sua vontade. E nem sempre a gente está disposto a seguir essa vontade. Por quê? Porque muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Então, normalmente, quando a gente quer saber a vontade, a opinião de alguém, a gente procura a pessoa que pensa igual a gente, que vai falar o que a gente quer ouvir. E se você está disposto a ouvir somente o que você quer ouvir, eu te aconselho, não procure a Deus. Não procure a vontade de Deus, porque em muitas vezes Deus vai mostrar a você que a vontade dele é diferente da sua. Mas às vezes a gente é assim, prepotente, a gente acha que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Eu é que sei onde o sapato aperta, eu é que sei o que eu gosto, eu é que sei das minhas necessidades. Então, se a gente pensa dessa maneira, não é aconselhável pedir a vontade de Deus, porque estaria brincando com Deus. Então, eu penso que quando nós vamos pedir a vontade de Deus, é porque nós queremos ouvir e praticar, e fazer, e seguir essa vontade. E eu volto a dizer, muitas vezes nós vamos ter de mudar a nossa decisão, a nossa vontade, mesmo porque a nossa vontade, ela muda. O nosso coração é enganoso. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora já quer uma coisa totalmente diferente. Uma hora a gente tem vontade de fazer, a outra tem vontade de desfazer. Quantas vezes dá vontade de perguntar para alguém o seguinte, escuta, decida o que você quer. Porque ao mesmo tempo que quer, não quer, e o tempo não quer e quer. Então é importante que nós estejamos dispostos a ouvir, a buscar, a descobrir a vontade de Deus e segui-la. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o primeiro passo para ouvir a vontade de Deus é confiar nele. Fala o que o Senhor quer, o jeito que o Senhor quer, porque eu confio. Eu sei que o Senhor tem o melhor. Então confio no Senhor de todo o coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Para do seu achômetro. Para de confiar apenas no seu próprio conhecimento e entendimento. E o versículo 6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes, por não buscarmos a vontade de Deus, entramos por caminhos que nos conduzem a lugares estranhos, ruins e diferentes, mas o Senhor é misericordioso, e cada vez que nós o buscarmos, que reconhecer os caminhos de Deus, Ele está disposto a endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos.
Não há caso perdido. Fui longe demais, não importa. Se nós reconhecemos o caminho do Senhor, Ele endireita o nosso. Versículo 7 diz assim: não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não se ache. Não se ache. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não pense que você sabe de tudo. Não pense que você conhece todas as coisas. Só quem sabe do melhor para nós e no futuro é quem já esteve no futuro. Todas as nossas decisões vão ter implicações no nosso futuro. Por isso a importância da gente nas decisões. E quem conhece o futuro é só quem já esteve no futuro. E o único que já esteve no futuro, esteve no passado, está no presente, é Deus. Então Deus sabe do que vai acontecer. E Ele pode nos conduzir pela sua vontade para o melhor caminho. Antigamente tinha um ditado popular que dizia assim: você não enxerga um palmo adiante do seu nariz. É interessante quando eu digo alguns ditados antigos, porque eu vejo algumas pessoas fazendo assim, aí se entrega, né, a idade, né? Então, antigamente se dizia: você não enxerga um palmo adiante do seu nariz. E, queridos, isso é verdade. A gente pensa que a gente sabe das coisas, eu sei das coisas, como que vai ser, como que é. Nós não sabemos. Nós não sabemos. O único que sabe do futuro é Deus. E não adianta a gente querer adivinhar a vontade de Deus. Nós não podemos saber a vontade de Deus por nós mesmos se Deus não nos revelar. Se Deus não nos revelar, nós não somos capazes de adivinhar a vontade de Deus, porque nós somos limitados. Às vezes, na conversa com pessoas, o marido e mulher está naquele DR, naquela bate-boca, naquele desentendimento, e um fala para o outro: eu sei o que você está pensando, não é? E quer adivinhar o que está na mente da outra, o que o outro está pensando. Queridos, nós não sabemos nem o que as pessoas, nem o que o ser humano está pensando. A gente às vezes imagina, mas não somos capazes de entrar na mente do outro, muito menos na mente de Deus. Agora, uma coisa importante: quando nós pedimos a vontade de Deus, Ele sempre nos responde. O problema não é Ele responder, é a gente entender, por causa da nossa limitação. Então, muitas vezes eu oro a Deus, não estou entendendo, não tive uma resposta, eu falo: Deus, por favor, Senhor, eu sou muito limitado. Fala de uma maneira mais clara para mim, eu não estou conseguindo entender. Fala para mim, Senhor, de uma maneira mais clara. Confirma bem claro no meu coração. E Deus vai assim nos orientando. Feita esta introdução, eu gostaria de trabalhar com os irmãos alguns passos que nós podemos dar para conhecer a vontade de Deus. O primeiro passo que nós podemos dar nessa direção é, evidentemente, através da oração. A gente conversar com Deus, pedir para Deus. A verdade, queridos, é que às vezes a gente está tão afoito por fazer as coisas, que parece que é tão clara a situação, que a gente não precisa nem perguntar para Deus. Mas em todas as situações, a gente precisa aprender a orar e a pedir para Deus. Não é uma, não são duas, não são três vezes que as pessoas vêm conversar comigo e contam da situação, tal. E você já perguntou isso para Deus? Bom, se é, não, quer dizer.
Então, algo que a gente sabe, mas nem sempre a gente se lembra de orar e de perguntar para Deus. E a gente precisa perguntar sempre. Hoje à tarde eu estava lendo uma experiência interessante de Davi. Davi, os filisteus estavam vindo para atacá-lo, está lá em 2 Samuel, capítulo 5. Veio para atacá-lo e ele pergunta: Senhor, eu devo ir ao encontro, eu devo ir e atacar os filisteus? Deus disse: vai. Foi, venceu a guerra e tudo. Passado um tempo, os remanescentes dos filisteus se levantaram novamente contra Davi. E Davi levanta e pergunta a Deus: eu devo atacar os filisteus? E Deus disse: não, você não vai atacar não, você vai fazer o outro caminho, você vai desviar-se. O que eu aprendi aqui? Queridos, a oração de ontem nem sempre vale para hoje, porque as situações mudam, as circunstâncias mudam. Então, nós precisamos, diante de cada situação e diante de cada momento, orar e consultar a Deus. Este é um passo importantíssimo, que eu sei, que você sabe, mas que nem sempre nos lembramos de orar, de falar com Deus, de consultar a Deus. Portanto, se você quer ser bem-sucedido na sua vida e saber a vontade de Deus, escreva na sua testa, faça algum registro, de tal forma: não posso me esquecer de orar e pedir a vontade de Deus. Segundo lugar, queridos, toda a vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. A vontade do Senhor está revelada aqui, está escrito aqui. A questão, às vezes, a gente fala: bom, mas eu queria saber a respeito de algo específico. Então, nem sempre vem de algo específico, mas Deus dá princípios para as nossas decisões. Vamos ver alguns exemplos. O rapaz está namorando a Maria e ele pergunta: Senhor, é da tua vontade que eu me case com a Maria? Nem sempre você vai ouvir: meu filho, cai fora que é uma fria. Nem sempre você vai ouvir de Deus: vai firme, corra para o abraço. Deus dá princípios para nós. Deus dá princípios. Por exemplo, a Bíblia é clara em dizer que o casamento deve ser no Senhor, entre um homem e uma mulher que temam a Deus, que sejam cristãos. Então, se começa a interessar-se pela Maria, e a Maria não é uma cristã, já tem um princípio bíblico aí: nada feito. Não entra nessa. Você sabe que tem coisas que a gente não precisa orar? É só conhecer a palavra de Deus. Algum tempo atrás eu aconselhava um senhor casado que estava interessado, engraçado ou desgraçado, não sei, por uma mulher solteira. Porque se ele era casado, estava com uma mulher, interessado numa mulher solteira, não sei se é engraçado ou desgraçado, mas tudo bem. Então, aí fui conversar com ele, falando e mostrando na Bíblia. Ele disse: pastor, eu vou orar, eu vou pedir a vontade de Deus. Eu falei: não perca tempo, não faça isso não, para que orar? Ele já mostrou na palavra dele que isso não é correto, isso não é certo. Então você não precisa orar, só precisa obedecer. Aí tem um trabalho, o rapaz está desempregado, precisa de um trabalho, e abriu-se uma porta, uma oportunidade de trabalho para ele. Oba, é para lá que eu vou. Não necessariamente. Esse trabalho é honesto? Esse trabalho é bom? Esse trabalho é dirigido por Deus? Esse
trabalho agrada a Deus, é correto, é honesto. Algum tempo atrás, um senhor ficou desempregado e o que ele recebeu, ele não conseguiu outro emprego, o que ele recebeu quando foi demitido, ele pegou esse dinheiro e falou, eu vou abrir um bar, um boteco, né? Vou abrir um bar. O pai falou com ele, disse, filho, o que você vai vender nesse bar? Se é um bar, você vai ter que vender bebida, você vai ter que vender cigarro, e isso não agrada a Deus. Você vai estar vendendo algo que não é do coração de Deus. E ele teimou. E ele foi abrir o bar. E ele foi a tal ponto que ele não conseguiu nem tirar os móveis do bar e nem repassar o ponto. Perdeu tudo. Por quê? Não é porque está desempregado que vai em qualquer lugar. Esses tempos atrás, eu estava numa padaria tomando um café e eu vi um determinado irmão, não está aqui, não é da Shalom, não estou entregando ouro, mas ele chegando lá com um representante de um cigarro, de uma marca de cigarro, e ele estava vendendo cigarro ali na padaria. Eu estou dizendo isto, queridos, porque tem princípios até para o trabalho. Então, se eu vou ler a Bíblia, eu vou entender que alguns trabalhos não me servem. Algum tempo atrás eu ouvi de um pastor que conversou com o pastor de uma atriz. Essa atriz apresentava um programa na televisão, um programa a respeito de sexo, e falava bobagem, e mostrava cenas eróticas, e era um programa bem assim, não recomendável. Por isso, não vou dizer nem qual é o programa. E aí o pastor, esse outro, foi conversar com o pastor daquela moça. E aí disse para ele, escuta, como que a sua ovelha lá da sua igreja faz esse programa, fala essas coisas na televisão? Ele disse, é a profissão dela. Então, queridos, se é por profissão, o traficante também é a profissão dele. É igual aquela história do ladrão que foi assaltar um trabalhador, e o trabalhador disse, cara, você vai me roubar, eu estou trabalhando aqui, ralando para ganhar esse dinheiro, eu estou trabalhando e você vai me roubar. E ele disse, você pensa que eu estou fazendo o quê? Eu também estou trabalhando. Não é? Então, queridos, nem todo trabalho é dentro dos princípios. Roupa. Que roupa que eu ponho? Ou então, se você lembra lá do Noel Rosa, né? Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Nada a ver, né? Bom, mas então que roupa que eu vou colocar? Você pode voltar para os princípios bíblicos. Volta para os princípios bíblicos. E hoje há muita propaganda na questão de roupa, de sensualidade. E biblicamente você aprende na Bíblia que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e o nosso corpo não é para estar exposto. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, eles estavam ali numa discussão com Paulo. Devo comer a carne ou não devo comer carne? Como ou não como a carne? E o apóstolo Paulo diz o seguinte, para você não teria nenhum problema. Não teria nenhum problema você comer carne ou não comer carne. Porém, você precisa lembrar daqueles irmãos mais fracos, que em vendo você comer, vai se escandalizar. Então, queridos, tem muitas coisas que nós também não fazemos dentro dos princípios bíblicos, porque pode escandalizar outras pessoas. Então, aquele que lê a palavra constantemente terá mais facilidade para saber o sim ou não de Deus. Eu não consigo entender alguém que queira saber a vontade de Deus, mas não estuda a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus. Às vezes você pode dizer, pastor, mas eu leio e eu não guardo nada. Guarda sim. A hora que você precisar. Eu já contei aqui algumas vezes a experiência, logo no início do meu ministério. Tinha uma senhora que começou a vir à igreja
E ela disse, pastor, tem uma seita que vai sempre na minha casa e quer estudar a Bíblia comigo. Mas, pastor, eu não quero, eu estou vindo aqui, eu quero estudar a Bíblia aqui. E eu falei, então faz o seguinte, a casa é sua. Fala para ela, para esse grupo que você não quer. Ah, mas eu falo, eles insistem. A casa é sua, não vá, não abra a porta. O senhor vai um dia lá porque eles foram lá em casa, o senhor vai junto? Falei, não vou. Não vou pelo seguinte, eu não sou de discutir Bíblia. Eu não vou lá para brigar, dar bibliada um no outro. Não vou fazer isso. Mas eu estava uma tarde lá em casa e o telefone tocou e era a irmã. Pastor, eles estão aqui, pastor. O que eu faço? O senhor vem para cá. Peguei minha Bíblia, peguei o livro que eles chamam de Bíblia para eles, que eu tinha também, e fui com os dois debaixo do braço. Bom, agora não posso abandonar essa irmã. E eu fui para lá. E aí eles começaram a falar e eu fui citando Bíblia. Aí abria a Bíblia e mostrava a Bíblia. Eu saí de lá encantado. Falei, meu Deus, eu não sabia que eu sabia tanta Bíblia assim. Eu não sabia, porque eu achava que eu lia e não gravava. Mas na hora que eu precisei, Deus trouxe à minha mente. Mas trouxe à minha mente porque eu já tinha lido antes. Não é Deus vai soprar para mim agora algo que eu nunca tinha lido, visto, estudado. Então Deus trouxe à minha mente, porque antes eu tinha estudado e lido a Bíblia. Portanto, leia a sua Bíblia constantemente, se você quer saber da vontade de Deus. Chega lá em casa, tira a poeira da Bíblia e fala, de hoje em diante, eu vou estudar a palavra de Deus. Aí, quando você precisar saber a vontade de Deus, Deus vai te revelar através da palavra. Terceiro passo. O primeiro é oração. O segundo é a palavra. O terceiro, busque conselheiros, homens ou mulheres de Deus. Não é sair perguntando para todo mundo, não. Homens ou mulheres de Deus. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz assim, na multidão dos conselheiros há segurança. Escolher um homem, uma mulher de Deus, que possa orar com você. Não é alguém que vai dizer, faça isso, faça aquilo. Às vezes a gente gosta disso, de gurus gospel. Ou seja, aquele que fala, assim diz o Senhor, faça isso, faça aquilo. Isso para mim é guruzice. Então, nós gostamos, porque temos preguiça de ler a Bíblia, de orar, mas Deus pode usar homens e mulheres de Deus. Eu penso que eu já compartilhei, e é difícil, irmãos, pregando 20 anos para a mesma igreja, é difícil não repetir experiências. E eu digo que aqui eu conto as histórias de outros lugares. E nos outros lugares eu conto as experiências daqui. Brincadeira. Bom, mas aí, algum tempo atrás, uma jovem senhora, não sei se de Maringá ou de Cianorte, me escreveu, pastor, encontrei o senhor aqui no Facebook, eu estou morando aqui nesta cidade, eu advogo aqui, estou bem, graças a Deus, estou feliz no meu trabalho, e quando descobri o senhor no Face, eu me lembrei de quando eu estava em Curitiba, era sua igreja, eu era sua ovelha, e estava terminando o colegial, e eu fui procurar o senhor, porque eu precisava prestar vestibular, saber o que fazer, e aí nós conversamos, oramos, e aí, através do senhor, eu fui orientado, eu descobri que eu deveria fazer direito, fiz direito, estou bem sucedido. E eu não me lembrava bem dessa história, dessa situação. É claro que eu não disse para ela, vá fazer direito, minha filha. Embora eu tenha dito para ela, provavelmente, faça direito o que você for fazer. Não é? Mas ela foi fazer direito e ela agradeceu a Deus. Eu não digo para as pessoas, faça isso, faça aquilo. Eu uso muito o método de Jesus. Jesus ia perguntando para tirar das pessoas o que ele mesmo tinha para as pessoas. Eu me lembro que em uma ocasião eu estava aconselhando um casal para o casamento e eu conversando, eu fui fazendo perguntas e aí a moça perguntou para mim, pastor, o senhor
não concorda com o nosso casamento? E eu disse, minha filha, eu não tenho nem que concordar, nem que discordar. Eu já estou casado e bem casado, graças a Deus. Né? Não cabe a mim concordar ou discordar. Quem tem que saber isso são vocês. Não, porque o senhor toda hora faz perguntas se a gente tem certeza, se a gente tem confiança, e faz perguntas que geram dúvidas. Eu disse, esse é o meu objetivo. De saber se vocês têm convicção da direção de Deus. Então, um dos privilégios que nós temos de estar na igreja de Jesus é de termos pessoas que possam nos orientar na palavra de Deus. Eu tenho isto comigo, eu não tomo nenhuma decisão séria sem orar, sem buscar na palavra e sem buscar também algumas pessoas que são do meu relacionamento, da minha confiança e compartilhar o que está no meu coração para ouvir dessa pessoa o que você acha. Como que você vê isso? Então, queridos, a gente às vezes se acha muito bam. Eu decidi, eu tomei essa decisão e Deus pode usar pessoas. Então, para descobrir a vontade de Deus, primeiro passo, a oração. Segundo, a leitura da Bíblia. Terceiro passo é buscar conselheiros. Quarto passo, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, o quarto passo é a paz de Cristo. Não é a minha paz pessoal. Porque às vezes a pessoa está fazendo coisa errada, eu estou em paz. Não é a minha paz, é a paz de Cristo. Eu confrontando com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, e saber se esta paz é a paz de Cristo. Porque eu já disse que o nosso coração é enganoso. Uma hora tem paz, outra hora não tem paz. Às vezes a situação não é nada agradável. Estou em paz. A situação é toda favorável. Não tenho paz. Por isso, queridos, é a paz de Cristo. Eu tenho paz no meu coração, vindo de Cristo, que esta é a vontade de Deus. Que esta é a direção de Deus. Que este é o caminho de Deus. Aí, Colossenses capítulo 3, versículo 15 e agora o 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que seja rico, farto da palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Na nossa irmandade nós podemos ser bênção um na vida do outro, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, digam comigo, e tudo o que fizerdes. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então, em tudo que fizer, palavra, ação, fazei em nome do Senhor. Então, uma boa pergunta quando a gente quer descobrir: eu estou fazendo isto em nome de Jesus? Eu estou fazendo isto em nome de Deus? E depois de toda essa caminhada, eu vou dar graças a Deus? Eu vou reconhecer a presença de Deus, a direção de Deus, o agir de Deus? Por isso, queridos, a nossa decisão para ouvir a vontade de Deus é sempre ter a certeza: Deus está presente nesse negócio. Eu faço muitas vezes essa pergunta quando as pessoas vêm conversar comigo querendo saber a vontade: Deus está nesse negócio? Pastor, estou querendo casar com a Mariazinha. Deus está nesse negócio. Pastor, eu estou pensando em abrir um negócio próprio. Deus está nesse negócio. Pastor, estou querendo comprar uma casa. Deus está nesse negócio. E sentir a paz de Cristo. Estou em paz, Cristo está dando paz no meu coração.
Em quarto lugar, primeiro, oração. Segundo, a palavra. Terceiro, conselheiro. Em quarto lugar, queridos, é usar algo que Deus deu para mim e deu para vocês. Inteligência. Deus nos deu inteligência. Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, depois amável, depois compreensiva, depois cheia de misericórdia, depois cheio de bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria que vem do alto, ela é compreensiva, é pacífica, é amável, é cheia de misericórdia, dá bons frutos, é imparcial, é sincera. Deus tem nos dado sabedoria. Aqui não se trata de sabedoria humana, porque eu tenho visto muita gente PhD em 10 disciplinas, aí eu exagerei, mas PhD, uma pessoa super culta, preparada e que faz um monte de bobagem. Como que pode uma pessoa tão culta tomar essa decisão? Não percebe que vai se dar mal? Então aqui, queridos, é sabedoria do alto, que pode ser uma pessoa simples, indouta, sem nenhum estudo, mas é sábio. E eu conheço, e aqui na Shalom, tem algumas pessoas que às vezes eu converso com a deles e falo: poxa vida, como que aquele irmão é sábio? Como que aquela irmã é sábia? É sabedoria que vem de Deus. Deus nos dá inteligência para a gente saber tomar decisão. Então nós vamos voltar lá para o casamento. Vamos voltar lá para o casamento. O Zezinho, então, apaixonado com a Mariazinha. Primeiro, nós já vimos princípios bíblicos. Mas, além dos princípios bíblicos, tem também a inteligência. Ele está vendo, agora vamos inverter. Ela querendo casar, a Maria querendo casar com o Zezinho. Está vendo que o Zezinho é um preguiçoso. Está vendo que é mulherengo. Está vendo que é teimoso. Está vendo que não escova o dente. Está vendo que não cuida da higiene. Aí vai entrar, dá licença, faltou. Ah, mas eu gosto, tá bom. Haja amor para aguentar por muitos anos essas circunstâncias. Eu vi aquele carro. Que carro bonito, é o carro dos meus sonhos. Mas você vai lá e pede para dar uma ligada, raja mais do que o motorzinho está pifando, então é um carro que vai consumir muito combustível, ou sei lá. Você está olhando e já percebe que não é um bom negócio. Mas eu gosto desse carro. Está faltando? Deus nos dá inteligência. E é inteligência para usar. Às vezes eu vejo um casal de namorado, tá assim, eu falo, juízo, e eles falam, nós temos, pastor. Eu falei, tá bom, então usa. Então, às vezes eu também falo inteligência. Eu tenho, pastor. Tá bom, então usa. Nós precisamos ser inteligentes, ter sabedoria. Deus nos deu isto. Então, é um dos passos para a gente saber a vontade de Deus. A gente vai saber. Muitas vezes a gente entra para o caminho errado consciente. Não precisa nem ser muito espiritual para saber. Mas entra. Provérbios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se achares por inteligência,
e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, queridos, aqui está dizendo que Deus dá para nós a sabedoria, Deus dá para nós inteligência, e a gente precisa, então, agir, porque a vontade de Deus, muitas vezes, ela é mais difícil da gente entender. Aí aqueles passos anteriores, mas outras vezes está assim muito estampada. Vai nessa, ou sai dessa. Questão de inteligência, de sabedoria. Então, queridos, primeiro passo para saber a vontade de Deus, oração. Segundo passo, palavra de Deus. Terceiro passo, conselheiro. Quarto passo, sabedoria e inteligência. Vocês entenderam bem essa palavra? Amém? Eu creio, queridos, que Deus nos trouxe nesta noite aqui, porque nós temos constantemente de tomar decisões. E muitas vezes nós tomamos decisões sem saber qual é a de Deus nesse caso. Mas nós nem sempre acertamos. E às vezes a gente paga um alto preço por seguir a nossa vontade e não a vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Desejo do meu coração é que nós aprendamos isto. Escrevamos estas regrinhas, sigamos esses passos, para que saibamos em tudo. Deus está nisso, Deus não está nisso. Esta é a vontade de Deus, esta não é a vontade de Deus. Amém? Então eu gostaria de fazer o seguinte, queridos. Pode ser que tenha alguém aqui que esteja precisando tomar uma decisão. Tem orado. E eu quero saber qual é a vontade de Deus. E nós dissemos de início que Deus revela-nos a sua vontade. E eu gostaria de orar por você. Não vou perguntar para você qual é o motivo, qual é a decisão que você tem de tomar. Mas eu gostaria que nessa noite você colocasse diante de Deus. Talvez o seu coração já esteja pulsando, eu já estou pronto, eu já decidi, eu já sei. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para que você repense, para que você busque. Deus está nesse negócio. Esta é a vontade de Deus. Mas volto a dizer, só pergunte se você estiver disposto a abrir mão da sua vontade, se a vontade de Deus for diferente da sua. Eu recomendo, não siga o seu coração, a sua própria vontade, porque a nossa vontade nem sempre é a melhor, é a correta, e é muito arriscado, e às vezes a gente tem que pagar um alto preço, porque optamos pela nossa vontade. Mas se nós confiamos que a vontade de Deus seja realmente boa, agradável e perfeita, você quer saber, quer a direção de Deus, quer a ajuda de Deus, quer a vontade de Deus para a sua vida, e você está precisando de tomar essa decisão, eu quero convidar você para ficar em pé no seu lugar. Aqueles que estão precisando tomar essa decisão e quer saber qual é a vontade de Deus, fica em pé no seu lugar e nós vamos orar para que Deus revele ao seu coração. Não tente adivinhar, para que Deus revele qual é a vontade de Deus. E Deus se preocupa em todas as áreas da nossa vida. Não existe nada que seja tão simples. Não, isso daqui eu não preciso de Deus, não. Porque quando nós tomamos decisões por coisas simples, por nós mesmos, mas decisões erradas,
podem complicar a nossa vida. Então, se você tem alguma decisão para tomar e quer saber a vontade de Deus, fique em pé, coloque a mão no seu coração e eu vou orar. Querido Deus, eu sei que Tu tens uma boa vontade ao meu respeito. Que a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, revela aos meus irmãos, às minhas irmãs. Eles estão precisando tomar decisões, não sei em que área, mas Tu os conheces, Tu sabes, ó Deus. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, que Tu reveles a Tua vontade, que Tu capacite-os a andar pela Tua vontade, a fazer a Tua vontade. Pai, guia-nos na Tua vontade, porque sabemos que ela é boa, agradável e perfeita. Faz isto, Senhor. Nós queremos andar no centro da Tua vontade. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé.